atividade de hoje, né? A gente vai falar da Lua e vai falar das 4 fases dela como energia, como consciência, e como ela se desenvolve até o ano novo astrológico de 2014. Então a gente vai desenvolver a astrologia, mas primeiro a gente pega o lado oculto, vou dar um posicionamento para vocês que vai além desse escritinho que está aqui, depois a gente entra naquela parte prática que eu mostrei para vocês, que é mês a mês, que existe uma regrinha super prática para essa aplicação, muito fácil de se fazer, mesmo sem entender de astrologia, que aí você vai saber quais signos trocam fluências com os outros e quais signos geram desafios com os outros. E o momento que a fase da Lua acontece, ela origina nesses 7 dias o qual ela está projetada, uma possível inclinação para alguns signos e um possível desafio. E tem aqueles momentos de eclipses que eu mostrei para vocês, que eu vou explicar os eclipses também, na minha visão. Quem não sabe a minha visão segue a teosofia, hoje eu posso dizer eubiose, que eu procuro estudar ali, colocar a minha visão de como eu enxergo isso. Aí eu utilizo essas ciências ocultas, astrologia, tarô, cada nome que vocês quiserem dar, simplesmente como uma forma de eu refletir em cima do conhecimento passado. Né? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Primeira coisa, vamos entender a Lua num contexto legal. A Lua sempre é simbolizada através do círculo incompleto, porque ela é o passado. A Lua sempre está ligada ao que nós chamamos de passado. Porque a Lua, ela é simbolicamente, vamos entender isso, simbolicamente representada por um sistema de evolução anterior a esse que a gente se encontra. Quer ver um exemplo? Vocês vão entender. No primeiro dia da criação, no primeiro sistema evolutivo, simbolicamente, isso não quer dizer que é o planeta que eu estou falando o nome, já vou explicar isso melhor, foi regido por Saturno. Então as limitações de Saturno, quer ver o sentido oculto do ciclo de Saturno ligado ao primeiro dia da criação, ao primeiro sistema evolutivo, onde foi criado pelas hierarquias o que nós chamamos de reino mineral. Por isso que Saturno está tanto associado à Terra. Olha o símbolo de Saturno, vejam que interessante. Ele tem a cruz, que representa a energia primordial, a energia do Logos Criador, se manifestando aqui no planeta e gerando uma crucificação. A cruz sempre representa o quê? A cristalização ou a densidade de uma experiência julgada num contexto evolutivo. Então vocês vão entender, quem faz de conta que eu sou um anjo. Estou mais para capeta, mas só faz de conta que eu sou um anjo. Aí o que acontece? O Logos, ou Deus, manda para mim, se projeta naquele planeta ali e cria um reino, com a consciência que eu te dou por direito de criar e gerar. Aí eu, como anjo, pego essa força de Deus, essa força idealizadora, e projeto no planeta. E como isso foi o primeiro sistema evolutivo, eu cristalizo essa experiência quando eu projeto essa consciência no planeta. Vocês entenderam o que é a cristalização? Isso se chama cruz. Então a cruz sempre é símbolo de materialização. E a Lua, olha o símbolo de Saturno, que interessante. A Lua que tem esse símbolo, ela é colocada em Saturno aqui embaixo, ou seja, na parte invisível, na parte de penumbra, na parte de sombra. Porque quando você pega a cruz, você pode dizer que essa haste aqui, horizontal, representa a matéria. E a haste vertical representa o espírito. Então quando você faz a unificação entre espírito e matéria, você tem a densificação de uma energia. E a Lua representa a experiência, ou a alma. Então você joga no símbolo de Saturno ali embaixo, então ela fica em latência. O reino mineral ele não funciona assim no sentido de latência dentro de nós. Pense no reino mineral como uma semente. A semente não fica debaixo da terra, com todas as potencialidades de criação. Isso foi o primeiro sistema evolutivo. E já trazia o simbolismo da Lua presente nele. Quando termina, mas guardem isso, agora que já fica, não é que o primeiro sistema evolutivo foi em Saturno. O planeta Saturno que nós temos hoje, ele só é uma representação desse momento, dessa experiência que foi há bilhões de anos atrás.
mais. Então não é para vocês pensarem que por causa do simbolismo é esse planeta que representa essa consciência, ok? Agora vamos continuar. O mineral já existia. Vocês vão entender, através dessa explicação que eu estou dando para vocês, muito dos desequilíbrios emocionais que estão dentro de nós. É bem interessante. Surge o segundo sistema evolutivo. O segundo sistema evolutivo, no sentido de experiência, ele foi criado e gerado através do que nós chamamos de experiência do Sol. Esse é o símbolo do Sol. Mas firmando o que eu vou falar para vocês, prestem atenção. Não é que o Sol que a gente enxerga fisicamente foi o regente do segundo sistema. Esse Sol que a gente tem físico, que a gente observa, ele é um esteio físico da experiência que aconteceu há bilhões de anos atrás. Está ficando claro isso? Porque senão você pode começar a falar assim agora. Então foi lá em Saturno, aquele planeta que tem os anéis, que aconteceu o primeiro sistema de evolução. Errado. Errado isso. Agora é o seguinte. O símbolo do Sol. A Lua praticamente perfeita, completa, manifestadinha, direitinho. Aí você tem o quê? A Lua se completando. Porque a Lua ela traz esse símbolo, mas na verdade ela é assim. Ela é essa meia-lua, se você pensar ela como um astro físico, como que ela é? Ela é completa. Vocês entenderam? Ela é completa. Ela é completa. Então, quando você fala do segundo sistema de evolução, se no primeiro você criou o mineral, no segundo o mineral ganha força e movimento, qual é? O que você gera? O vegetal. Onde a regência desse segundo sistema evolutivo foi o que nós chamamos de Sol. Percebam a força que o reino vegetal possui. É os exemplos que eu sempre dou em quase todas as aulas que eu converso quando a gente fala do reino vegetal. Se o ser humano parar de tirar toda a força do verde, tirar o matinho que está crescendo, deixar ele não tomar conta do planeta, tudo não vai ser revestido pelo reino vegetal, porque tem muita força. Porque o que era a Lua, que em Saturno estava em latência, essa Lua se torna um Sol aqui. E absolutamente bem resolvido. Esse é o final que vocês vão ver que será num quinto sistema evolutivo. A nossa Lua se tornará um Sol. E nós seremos anjos. Isso será um quinto dia da criação. Que será o sistema de Vênus. Vocês já vão entender mais para frente. Aí, seguinte. Então, aqui terminou. Agora é que chega o tópico da nossa atividade. No terceiro sistema evolutivo, o planeta regente foi a Lua. Ou seja, ele não se completou. Adivinhe, se no primeiro foi o mineral, no segundo o vegetal, quem é o terceiro reino que é o vegetal em movimento? O animal. Que representa no ser humano hoje o seu corpo emocional. Pergunta, a humanidade, ela é bem resolvida com o corpo emocional dela? Não. É extremamente complicado e difícil. Porque nós trazemos, olha o que representa a palestra de hoje. Esse lado lunar mal resolvido dentro de nós. Então quando a gente começa a compreender essa realidade da Lua, e o movimento dela e o que ela gera, por isso que é um planeta tão utilizado até para magias maravilhosas como para magias sombrias também. Né? Aí que eu cito um grande ocultista que foi Papus ou Papi. Né? O Papus, vamos falar de uma forma bem aportuguesada, ele falou que mais vale um pajé que está ali no meio da floresta dele, mas ele conhece o movimento lunar, do que um grande ocultista que está ali no palácio dele com uma espada de ouro, que não conhece nada do movimento lunar. Diz que esse pajé extrai muito mais energia criadora e energia volitiva para a magia do que esse grande ocultista da espada de ouro. Vocês estão entendendo o que significa a Lua? Então, quando você compreende a Lua, nesse sentido básico que eu vou passar para vocês da astrologia, vocês vão ver que não é difícil. A gente já vai chegar nessa parte da atividade. Vocês vão ver que basta você saber, e aqui vai ter toda a tabelinha aqui nessa apostila, que signo que ela está, em que fase que acontece, que você sabe como essas energias em 7 dias. Por isso que a Lua são 28 dias. 7 é o número da evolução. Se ela tem 4 fases, então é o número 7 da evolução em cada fase, originando a evolução segundo a sua energia. Mas vamos voltar para cá. Nesse terceiro sistema evolutivo,
A Lua, essa nossa Lua física, agora eu estou falando dela, ela é o esteio físico das experiências que aconteceram há milhares de anos atrás. Vocês estão compreendendo isso? Todos esses planetas que eu citei, eles representam um esteio físico de experiências causais que aconteceram há vários, mas não que ali aconteceu. Então você olha a Lua e você fala, então ali foi naquele satélite, como a astronomia diz, que aconteceu o terceiro sistema de evolução. Não, errôneo. Ela só representa hoje um esteio físico de uma experiência que já ocorreu em outro lugar. Ficou claro isso? E foi nesse sistema onde foi desenvolvido o reino animal que houve a famosa queda dos anjos no sentido de consciência. Eles caíram no quarto dia, mas por causa de coisas mal resolvidas aqui. Então a causa da grande queda angélica está ligada ao terceiro sistema de evolução. Que a queda aconteceu no quarto dia, mas foi por causa de atributos lunares. Vocês vão entender isso. Então esse sistema aqui foi incompleto. E isso faz com que a Lua sempre simbolize o nosso passado. Pelo fato desse sistema de evolução ter sido incompleto, inacabado e mal resolvido. Mal resolvido. Mal resolvido. Então, como eu sempre digo, a Lua traz dois lados. Você tem tanto o lado da Mãe Divina ligado à Lua, como também você tem um lado tremendamente infernal ligado a ela. Que quando você compreende esse atributo, você começa a entender essas realidades. Ficando uma dica na astrologia para vocês, se um dia vocês forem estudar, ou se você já conhece, ou se você for fazer um mapa com alguém, eu não faço mais. Você estudar o seu signo lunar é você compreender mais muito do seu passado. Ou seja, quando você nasceu, a Lua estava no signo. E esse signo, ele representa tudo que você tem de essência para você trabalhar o seu passado. Isso você pode fazer num site hoje, sabia? Mesmo sem saber astrologia, você procura... Que site que faz aí de graça, gente? Me dá dicas aí. Astro.com... Não, mas aí vai ter que baixar programa, é muito trabalhoso. O Astro.com é um, não é? Entra ali, astro.com, é só colocar ali os dados e ver, né? Não é? Super simples. Então ali você só procura ver, depois que você calcular o seu mapa, onde está escrito ali, signo lunar. Possivelmente vai estar escrito isso, vai estar debaixo do Sol. Então ali você vai conhecer muito da sua essência, do seu passado. Agora que é o legal, a Lua sempre trabalha junto com quem? Com o Sol. Lua e Sol que determinam o que nós chamamos hoje, sabe do que? De tempo. Que o tempo é uma convenção humana, porque na verdade ele não existe. Agora pirou, né? Mas para pensar, ele não existe. Tempo é uma maior das ilusões. Você tem que ter um senso de presença, mas esse senso de presença, do momento presente... Olha a palavra que eu utilizei. Estou falando da Lua ainda. O seu momento presente. O momento presente é o aqui, agora, o já. Mas se você pegar o tempo como algo que você quer parar, ele nunca para. Por isso que ele é uma tremenda ilusão. É uma tremenda ilusão. Eu posso programar o futuro, quer ver? Daqui 5 segundos eu vou falar olá. Não programei o futuro? Programei, olha qual que está com... Olá. Vocês entenderam? Então é uma tremenda... E esse olá já não é passado, porque eu já falei há 10 segundos atrás. É uma tremenda ilusão isso. Então, quando você começa... Por que eu estou explicando isso para vocês? Quando você começa a entender esses sistemas evolutivos, é o que a gente vive hoje. Por quê? Se no primeiro foi o mineral, o segundo o vegetal, o terceiro o animal, no quarto sistema evolutivo, quem é o rei? O humano, o hominal, cujo planeta começa com Terra. Vocês conhecem esse planeta? Já ouviram falar nesse planeta? Não? Agora que você começa a ter, você vai entender o que é a Lua. Agora que você sabe o que é a Lua. Vocês já perceberam que passado, presente e futuro são uma tremenda ilusão, se você ficar pegado a ela. Mas, se você pegar um momento presente aqui, você for falar Terra. Momento presente. É Terra. O aqui, agora, o já, não. Tá. Aí que vem aquele termo, se eu falar para você, se eu chegar pro
Vinícius. Fala assim, Vinícius, você é um lunático. O que eu falei para ele? Eu elogiei ele, ele vai falar, que legal. O que eu falei para ele? É louco? Que mais? Que mais? O que é uma pessoa lunática? Hã? A pessoa muda? Estado. Você é meio assim, Vinícius? Ou mais ou menos. Todos nós somos. Porque todos nós estamos ligados a esse momento evolutivo do passado mal resolvido em nós. Que quando você sabe trabalhar a lua, que é esse o nosso trabalho hoje, você começa a entender como que esse resgate funciona em você, de acordo com o signo solar que você possui. Para você fazer a aplicação prática aqui, você só tem que saber o seu signo de nascimento, que a gente chama de signo solar. Todo mundo sabe, se não sabe, é só você dar seu dia e mês aqui, que eu falo agora para você qual é o seu signo. E se você não sabe nem o mês nem o dia, aí eu tenho 2 palavras para dizer para você. Sinto muito. Porque aí também é demais, tem que ter um que ver. Vocês já ouviram falar em calendários ou relógios solares? Eu estava falando isso no início da palestra, da aula hoje. Todas as civilizações antigas, elas não tinham relógio analógico, já pensou mais? Não tem isso. Então eles tinham o quê? Eles tinham relógios solares. Toda a convenção de tempo do que nós chamamos de calendários são baseados em Sol e Lua. Então nós temos calendários solares e nós temos calendários lunares. O nosso é um calendário solar. A gente estabelece esses atributos de tempo, que aqui, ó, passado, Lua. Futuro, que eu já vou chegar lá, Vênus. Vênus. Só que não é esse planeta Vênus. Então o futuro está nesse planeta aqui. Quando o homem construiu um foguete vai para lá, eu sou o primeiro a dar tudo e ir para lá. Não é assim. Ele é um esteio físico de uma consciência do futuro. Né? Já vou explicar, já vou chegar lá. Mas primeiro vamos terminar essa parte de tempo. Nosso calendário aqui do Ocidente é um calendário solar. A gente está totalmente baseado no quê? No tempo convencionado ao Sol. O Sol vai trilhando nas constelações e isso vai originando o calendário solar. Se você estudar as civilizações do Oriente, principalmente do Oriente Médio ali, os chineses, não é o contrário, o ano novo deles? Por quê? Porque são calendários lunares. Os maias, eles tinham calendários lunares, calendários venusianos, onde o mês tinha quanto? 28 dias. E mesmo a gente utilizando o calendário solar, a gente se baseia na Lua aqui no Ocidente também. Quer ver um exemplo? Relógio analógico. Analógico. Você tem aqui, agora você vai entender o seu relógio. É muito bom isso, viu? É astrologia pura o seu relógio. Astrologia pura. Quantas horas tem o seu relógio? Por que são 12 horas? Por que não 13? Por que não 15? Por que não 20? Porque cada uma representa um signo do zodíaco. Agora para pensar o seguinte. Se o Sol ele fica um mês em cada signo, aproximadamente 30 dias, e a Lua 28 dias para dar a volta completa, enquanto o Sol está passando em um signo 30 dias, a Lua está passando todos os 12. Então o Sol é o ponteiro de horas e o ponteiro de minutos representa o movimento lunar. Vocês estão entendendo? Isso são as 4 fases. Quer ver você entender o movimento do Sol e da Lua? Vamos supor, do meio-dia às 13 horas. Vou colocar um aqui, ok? Para ele chegar e fazer esse percurso, o ponteiro de horas, o ponteiro de minutos, ele não passou tudo aqui? Passou ou não passou? Passou ou não passou? Então ele passou o quê? As 4 fases da Lua. As 4 fases da Lua. Nova, crescente, cheia e minguante. Então, cada convenção de tempo que você analisa no seu relógio, você está analisando o movimento do Sol e da Lua. Só que isso foi colocado para nós em números porque se perdeu a tradição. Antigamente, como que era visto um relógio desse nas antigas civilizações que seguiam a sabedoria das idades? Hoje o Sol está num signo de fogo, hoje o Sol está... Então as horas eram assim, era uma hora de fogo, etc., uma hora de terra, etc. E você tinha todas as matizes de todos os outros elementos com o movimento da Lua. Vocês estão compreendendo a importância do processo lunar? Então guardem isso, ó. A Lua é a mãe da Terra.
A lua representa a alma da terra. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Quando o seu filho nasceu, que ele ficou no berço ali, não tinha um berço? Tinha ou não tinha um berço? Você ficava rodando o berço ali o tempo inteiro? Era você, a mamãe lua, rodeando o seu filhinho ali que nasceu. Então ali, quando você pega essa energia, que é você circundando ali o berço, você está o quê? Você está cuidando. Então a lua, ao mesmo tempo que você trabalha com os atributos do passado em você, você também tem, através de um senso presente, a conquista do futuro. Quer ver vocês entenderem agora essa realidade projetada nas mulheres? Por isso que as mulheres são sempre associadas a divindades lunares. Se você pegar a lua e falar de Ísis no Egito, é a lua ligada a ela. Todos os atributos femininos são lunares. A lua, como eu falei para vocês, 28 dias ao redor do Sol. Vênus, 9 meses. E ela é o futuro. Então aqui você tem o que nós chamamos de ciclo de sangue. Estou mentindo, meninas? Tem como parar isso? Você só para se você entrar nos atributos de Vênus. Sim ou não? Que se você engravidar, você vai ficar 9 meses o quê? Você encerra o ciclo de sangue em você e você entra no ciclo do quê? Sim, no ciclo do leite. O que você prefere tomar? Leite ou sangue? Depende de você, né? Se for um vampiro em potencial, é aí que nessa brincadeira que vocês aprendem. Existem esses vampiros aqui? Existem. Opa! Pessoas que são totalmente lunares, no sentido de consciência. Não estou falando de signo nem astrologia, estou falando de consciência. Que são pessoas que são extremamente vampiras. Pessoas que sugam, aí que vem aquela coisa de você criar personagens e tal. São pessoas que são totalmente lunares. Já existem pessoas que não são sanguessugas. Lembrando que aqui tem dois aspectos, já vou voltar. Senão todo mundo vai olhar a lua, agora vai fazer o sinal da cruz, né? Não é por aí, não. Não é por aí, tem as duas faces. Mas as pessoas que entendem esse processo, rumam para onde? Para cá. Então são pessoas o quê? Produtivas, pessoas que representam um quinto sistema evolutivo. Aqui é o quinto sistema, aqui é o quarto sistema e aqui é o terceiro sistema que foi incompleto. Então aqui você tem o animal, aqui você tem o humano, vou colocar entre parênteses nós, e aqui você tem quem? O anjo. Estão entendendo o jogo? E todos trabalham de uma forma conjunta. Então aqui você tanto pode cair para cá, é o que a maioria da humanidade cai, pelo fato de ter o emocional mal resolvido, mas aqueles que começam a compreender como funcionam as coisas, como que existem as fluências, como que existe as paradas, são pessoas que começam a vir para cá, são pessoas que começam a compreender o quê? O anjo que está dentro de si. Então, quando você pega um exemplo, esse conhecimento que a gente vai ser passado, você não precisa ficar acreditando em mim, você pega, você olha, você vê se tem coerência ou não no que está sendo falado, e através dessa coerência, se bater com um pouco de verdade, você começa a pesquisar, você começa a desenvolver, você começa a compreender. Aí o que você fala? Não, aí tem alguma coisa, não é possível que aquele maluco falou tanta coisa e pelo menos não tinha 1 minuto de verdade. De repente esse 1 minuto de verdade que eu falei pode te dar um potencial de pesquisa particular imenso. Então ali, quando você começa a entender esses atributos de presente, passado e futuro que são uma ilusão, aí você começa a fazer através do movimento da Lua, você começa a entender ela no seu sentido cósmico e não no seu sentido puramente físico. E compreender a Lua no seu sentido cósmico é entender o que é uma Lua nova, o que é uma Lua crescente, o que é uma Lua cheia, o que é uma Lua minguante, o que seria uma Lua nova projetada num momento de ar, num momento de fogo, num momento de terra. É daí que esses grandes xamãs, entre aspas, no seu sentido daqueles que sabem acompanhar a tradição verdadeira, quando vão fazer de repente algum ritual ou cerimonial mágico, tendo esses conhecimentos, ele sabe exatamente qual a linguagem que ele vai falar. Porque aí ele sabe extrair os fluidos no seu sentido verdadeiro e ele transforma isso em realizações práticas.
Então existe o cântico correto na magia, existe o símbolo correto, existe tudo tem uma linguagem. Se você faz uma coisa errada, quer ver você entender essa magia nesse processo, principalmente lunar? Imagina a força da lua como se fosse uma orquestra. Todo mundo já viu uma orquestra tocando, ou qualquer tipo de música. Se um deles desafina ou toca algo errado, o que vai acontecer com o conjunto todo? Não vai ficar estranho? Já pensou alguém tocando a área de bar ali? Aí de repente chega um cara ali e começa a tocar Guns N' Roses no meio. Welcome to the jungle. O que está acontecendo com o bar? Um vai quebrar o pau com o outro. É isso que um mau mago, ou uma pessoa que não tem conhecimento, faz com os atributos lunares. E você não precisa fazer pagelança para fazer a coisa funcionar. Deixa eu juntar 10 pés de coelho, deixa eu dizer. Você acha que pé de coelho funciona? Quem acredita em pé de coelho? Se não deu sorte nem com o coelho, que perdeu o pé, vai dar para ti, né? Pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que tudo é consciência. E onde que é? Aqui eu quero chegar aqui.